Fala, amadinhos, tudo bem? Tô cansado. Pessoal, eu vou fazer mais um vídeo aqui da sériezinha sobre a Trindade, tá? Lembrando, quem puder já dar um like no vídeo, ativa o bendito sininho, tá? Que isso tudo ajuda a ter mais engajamento. E quando mais engajamento, mais ajuda o canal, tá bom? Então vamos lá, hoje eu vou falar para vocês de Errad e Yahid, que é a unidade composta ou absoluta, tá? Em Deuteronômio 6,4 está escrito assim: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. A Bíblia de Jerusalém comenta aqui que tem uma variante textual que ainda diz assim, ó: o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único e o Senhor somente, tá? Mas o fato é que esse aqui é o famoso Shema, né, dos hebreus, dos judeus, que fala Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, quer dizer que Deus é o Senhor e Deus é um, tá? Tem até no Sidur, tem preces que falam isso, tá? Enfim, agora qual que é o problema? O problema é que nesse versículo que fala que o Senhor é o único Senhor, alguns cristãos conseguem enxergar aí uma trindade. Por incrível que pareça, está falando que é um, mas eles enxergam uma unidade. E tem um porquê disso, tem até uma certa lógica no raciocínio deles. Eu vou explicar para vocês. O número 1, ou único em hebraico, tem duas formas de escrever. Tem dois números 1 em hebraico, tá? O primeiro, que é esse que aparece aqui em Deuteronômio, é o Errad. Errad. Vou colocar aqui o Aleph, o Re e o Dalet. Estou escrevendo pequenininho para dar tempo de eu escrever tudo, tá? Senão fica difícil, tá? Errad. E também nós temos o Yahid. Vou escrever aqui com Yud. Um sinalzinho aqui maçorético. Aí tem o Re, outro Yud e o Dalet, tá? Errad e Yahid. Os dois quer dizer um ou único, tá? Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que Errad é uma unidade composta. É uma unidade que é composta de mais de um elemento. Já Yahid é uma unidade absoluta. Uma unidade absoluta, única. Vamos dar uns exemplos para vocês entenderem. Vamos começar ali com Errad. Vamos ver aqui Gênesis 2, 24. Errad, que é uma unidade composta. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Errad. Uma só carne. Então o que o texto está dizendo? Que quando o homem se une à sua mulher, eles se tornam uma só carne. É uma unidade. Mas essa unidade é composta de quê? Do marido mais a mulher. São duas pessoas. E quando eles se casam, eles se tornam uma unidade. Pergunta: quer dizer que eles se fundem um no outro? Eles passam por alguma fusão, algum tipo de coisa? Não. Quer dizer que eles se tornam um casal. Então, qualquer casal que seja, o casal é uma unidade composta. Porque casal é no singular. Só que é composta por duas pessoas. O marido e a mulher, no caso. Dentre as outras variações, mas enfim. É um casal, que é um singular, que é composto por duas unidades. Deixa eu ver se o outro exemplozinho aqui também é interessante. Zacarias 14, 9. Então Deus será rei sobre todo o país. Naquele dia Deus será o único e o seu nome único. Deixa eu ver o que informa aqui. Então, aqui Zacarias 9 é uma profecia em que ele diz que um dia Deus seria o único em todo o mundo e o nome dele seria único. Só que tem um problema, o nome de Deus tem variações de acordo com a língua das pessoas. É impossível você ter um único nome pronunciado em todo o planeta. Então seria mais ou menos isso, é uma unidade composta. Que nem, por exemplo, Jesus. A gente aqui em português fala Jesus, os espanhóis falam Jesus, os italianos falam Jesus, os franceses falam, deve ser parecido, não sei como é que o francês fala, os americanos falam Jesus, enfim, mas é o mesmo Jesus, então é uma unidade composta, tá? Mas o exemplo do casal acho que encaixa melhor aqui para vocês entenderem. Marido e mulher são duas pessoas, mas eles estão no singular, eles formam um casal, é uma unidade composta por duas pessoas. O mesmo vale para o termo família. Família é no singular,
Por exemplo, a família Gomes. A família Gomes tem um marido, tem a esposa, tem um filho, tem a filha, tem nora, tem neto, mas a família é no singular, é a família Gomes. Isso vale para qualquer família, tá? E a RID, que é a unidade absoluta? Vamos ver alguns exemplos aqui. Gênesis 22, 2. Aqui é só para vocês entenderem a diferença, tá, dos dois. Mas eu já vou explicar aqui por que ali seria a trindade ou não, tá? Deus disse para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho que amas, aqui ó, Yahid, o teu único filho que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Quantos filhos Abraão tinha? Só um nesse caso. Claro que ele tinha Ismael, mas não tem nada a ver com o contexto aqui. Então ele tinha um único filho que ele teve na velhice e na idade, e Deus pede para ele sacrificar esse filho. Agora no texto, Abraão tinha outros filhos ou filhas? Não. Então aqui é o único, único mesmo. Abraão só tinha um único filho que era Isaque. Então aqui é um único, uma unidade absoluta. Zacarias 12, 10. Zacarias 12, 10. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo habitante de Jerusalém um espírito de graça e súplica, e eles olharão para mim a respeito daquele que eles transpassaram. Eles o lamentarão como se fosse a lamentação por um filho único. Eles chorarão como se chora sobre um primogênito. Então aqui Deus está falando que eles se lamentariam como se fosse um filho único. Porque quem tem um filho único, a dor de perder um filho único é muito mais difícil do que quando você tem mais filhos. Não que a pessoa não vá sentir a dor daquele filho, mas quando é só um filho, é mais difícil, né? Então, aqui o único, Yahid, é uma unidade absoluta. Então acho que deu para entender a diferença, né? De Errad, aqui desse meu lado do quadro, uma unidade composta, e aqui Yahid é único e um só e pronto. Agora, qual que é o problema? O problema é que em Deuteronômio, no versículo que eu acabei de ler, está errado, e não Yahid. Então os cristãos, alguns cristãos entendem que por estar ali composta, uma unidade, seria composta de várias pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso respaldaria a Trindade. Como eu já falei naquele outro vídeo para vocês, né, do plural majestático, tal, de Gênesis, etc. Então se eu for usar o errado para justificar 3 pessoas, eu posso usar para justificar quantas pessoas eu quiser. Qualquer politeísmo. Politeísmo grego, politeísmo hindu, etc, etc, etc. Olha, os gregos tinham razão, porque Deus é uma unidade composta. É composta de Hades, Poseidon, Afrodite, Minerva, etc. É o mesmo argumento. Por que eles enxergam que seriam 3 aqui? Se é plural, pode ser qualquer número. Deixa eu passar a viatura. Então, aqui é sim uma unidade composta, que é aplicável no Shema, tá? Agora, por que o Shema utiliza uma unidade composta e não uma unidade absoluta? O que faria mais sentido? Ó, Deus é único, e não Deus é uma unidade composta. Vamos tentar entender? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro eu vou dar um exemplo bem banal em português, que fica mais fácil para vocês entenderem. Digamos que alguém chega no meu canal e fala assim para mim, como já falaram: Ronaldo, você é... Eu vou dar um espacinho aqui. Cara. Tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui em vermelho. Digamos que alguém fala: Ronaldo, você é o cara. E digamos que alguém diga assim: Ronaldo, você é um cara. Lembrando que um, em português, é uma unidade, é um singular. Por exemplo, isso aqui é um pincel, um. Então, se eu usar aqui uma unidade, como no português, um, Ronaldo, você é um cara. O que fica subentendido? Fica subentendido que tem mais caras por aí. Eu só sou um cara, dentre muitos caras. Você que está vendo esse vídeo é um cara, seu vizinho é um cara, seu patrão é um cara. Então, o Ronaldo é só um cara, dentre muitos caras que tem por aí. Agora, se a pessoa chega e fala: Ronaldo, você é o cara, aí fica subentendido que só tem eu. Então, dá um sentido de unidade. Independente de haverem vários caras por aí, fica subentendido que eu sou o único cara. Então, por isso que não é usado aqui o Yahid absoluto. Porque se o Shema usasse um, como nesse exemplo aqui, Elohim é o vosso Deus, Elohim é um. Daria a entender que Deus seria um dentre vários deuses. Ó, Deus é um,
dentre vários outros deuses. Agora, quando você usa a unidade composta, é o mesmo que você usar o aqui em português. Quer dizer que Deus é o Deus e não um Deus. Tanto que Elohim, que eu já expliquei para vocês na concepção hebraica, Elohim são forças, poderes. Então Deus é o Deus porque ele é composto de várias forças e de vários poderes. Ele não é um Deus limitado, como por exemplo em outras crenças religiosas, tá bom? Meu gatinho derrubou um potinho, não tô vendo. Agora eu vou dar outro exemplo para vocês da própria mitologia grega. Digamos que eu escreva assim, ó. Ares é o Deus da guerra. Não, vou até mudar aqui, eu não vou nem colocar o Deus, eu vou colocar o único Deus. O Ares é o único Deus da guerra. Apesar de eu estar usando o único aqui, que seria uma unidade absoluta, eu estou limitando esse Deus só à guerra. Então quer dizer que tem outros deuses. Só que esse aqui ele é o único Deus que existe? Não. Ele é o único Deus da guerra, não o único Deus. Aí eu coloco assim, ó. Poseidon aqui só vou colocar o reticência para não ficar demorando muito, é o único Deus dos mares. Quer dizer que Poseidon é o único Deus? Não, só quer dizer que ele é o único Deus dos mares. Aí se eu coloco assim, por exemplo, Prometeu. Prometeu é o único Deus do conhecimento. Quer dizer que Prometeu é o único Deus? Não. Quer dizer que Prometeu é o único Deus de uma área específica, do conhecimento. Então, cada Deus desses da mitologia grega, eles têm uma função limitada e específica. Já na concepção hebraica, que eu falei de Elohim já em vários vídeos para vocês, eles entendem que se só tem uma divindade, essa divindade ela não pode ser limitada, como essas aqui. Ela tem que abranger tudo. Ela tem que fazer o bem, o mal, etc. Então o Elohim dos hebreus, ele era o Elohim da guerra, como ele é chamado assim algumas vezes, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Elohim dos mares, que fala que Deus ia pisar na serpente marinha, não sei o quê. Ele é o Deus do conhecimento, ele é o Deus de tudo. Quer ver um versículo que prova isso? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Isaías 45, 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu asseguro o bem-estar e eu crio a desgraça. Sim, eu, Deus, faço tudo isso. E o que o autor está dizendo? Que ele não é um Deus nem do bem, nem do mal, nem da guerra, nem da paz, nem nada. Ele é o Deus de tudo. É o mesmo Deus que castiga e abençoa. É o mesmo Deus que traz a paz ou forma a desgraça. É o mesmo Deus que levanta ou destrói inimigos. Então ele é um Deus que ele abrange tudo. Então Deus, nessa concepção, ele é um errádio porque ele é composto de tudo. Porque se ele fosse limitado, como nesse exemplo aqui que eu falei para vocês, ele seria um Deus dentre outros deuses. E é até engraçado que o Deus dos cristãos é limitado, né? Que eles falam que Jesus é amor, é o Deus do amor. Então se ele é o Deus do amor, deve ter outros deuses, um Deus da guerra, no caso dos cristãos o diabo, né, que faz o mal, etc. e tal, vira um politeísmo. Já no judaísmo não, Deus não é limitado. Então ele é uma unidade composta de quê? De 3 pessoas? Não, ele é composto de todos os poderes e forças, tanto do bem quanto do mal. Por isso que ele é um ser composto e não único. Então se os hebreus tivessem usado no Shema Yahid, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahid, o Senhor é um, quer dizer que o Senhor seria só um, dentre outros deuses. Mas aqui o Shema, como usa o Yahid, o que eles estão tentando expressar a ideia é de que o Senhor é o cara, só tem ele e não tem outro Deus. E para finalizar, João 17:3. O próprio Jesus, segundo o Evangelho de João, ele diz assim, ó: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, ele está se referindo a outra pessoa que não é ele mesmo, Jesus, o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Aqui quando Jesus fala que Deus é o único Deus verdadeiro, aqui em grego, nós temos o termo monos. Mono é um em grego. Tá? Deixa eu ver se é mono ou monos. É monos. Em grego é mais ou menos assim. Ó, monos. E monos em grego, pessoal, ele quer dizer único, sozinho, só um. Eu vou colocar aqui único, que expressa melhor a ideia em português, e vou colocar sozinho, tá? Que é a definição de monos. Ó, único, sozinho. Então o que Jesus está dizendo
é que a vida eterna é conhecer a Deus. Ele não se coloca na posição de Deus aqui, Jesus. Ele fala que conheçam a Ti. Ele está se referindo a uma outra pessoa que não é Ele. Que conheçam a Ti, o único, o Deus sozinho, o único Deus que existe. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Não a Jesus Cristo Deus, mas a Jesus Cristo que foi enviado por esse único Deus. E se essa é a vida eterna, os próprios cristãos não vão ter a vida eterna, porque eles acreditam que Jesus é Deus, o diabo, essas bobagens todas. Os cristãos são politeístas, a maioria, tá? Então, se a Bíblia fala a verdade, se a Bíblia fala a verdade e Jesus não está mentindo aqui, então os próprios cristãos estão condenados a perder a vida eterna, porque os cristãos são politeístas. Eles pegam um termo que se aplica, é usado para explicar que só tem um Deus e eles conseguem chegar a um panteão. Isso é monoteísmo? Não, isso é politeísmo. Inclusive de monos que vem a palavra monoteísmo, né? Que é um teos, um Deus, monoteos. Mono é utilizado também, por exemplo, em cores. Por exemplo, a gente tem os olhos da mesma cores, nossos olhos são monocromáticos e assim por diante, tá? Então monos não é 3, não é 4, não é 5, não é Deus e um diabo, não é nada disso. Mono é único, é sozinho. Como que pode um Deus sozinho estar com duas pessoas junto com ele? Então só aí vocês veem que não bate, né, pessoal? Então acho que deu para entender, né, pessoal, a diferença entre Errad e Yahid, uma unidade composta, uma unidade absoluta. E acho que deu para entender porque que os judeus usam o Errad em vez do Yahid. Porque o Yahid, apesar de ser uma unidade absoluta, mas ele dá brecha para entender que tem outras, entendeu? Que nem, por exemplo, aqui no próprio caso de Abraão, se Deus falasse assim para ele, Deus falou ali para ele, ó, pega o seu único filho, ou seja, pega o seu filho, então daria a entender que ele teria outros filhos, como de fato Abraão tinha Ismael. Então aqui não seria nem bem único, né, a tradução correta, seria o seu filho. Mas, se Deus falasse assim, pega o seu Errad, né, o seu filho, que você tem, aí sim expressaria no hebraico mais a ideia de um do que na unidade absoluta, que é uma diferença de uma língua para outra, tá bom? Acho que deu para entender, né? E aí, pessoal, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.